Hoje cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a saída de alguns dos integrantes do Ministério da Economia pode ser bom para o Paulo Guedes. Ele não está se referindo aos que saíram, não. Disse o Maia: tem alguns aí que estão dizendo que vão sair. Eu não vou citar nomes. Que eu acho que seria bom para o ministro da Economia perder ou ter a debandada de alguns que não estão ajudando muito. Esse Maia é o estabilizador, hein? Muito bem. Eu fico imaginando como seria se, por exemplo, o próprio Paulo Guedes dissesse assim: olha, o presidente da Câmara é mal assessorado, hein? Tem uns caras ali trabalhando com ele, assessores dele na presidência da Câmara, que se saíssem seria uma maravilha. Eles mais atrapalham do que ajudam. O Rodrigo Maia provavelmente falaria em interferência no Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados, né? Mas ele resolveu colocar um pouquinho de gasolina e dizer que se aqueles que andam por aí dizendo que esses vão sair, que se saírem será bom para o Paulo Guedes. Bom, ele está se referindo a quem? Porque quando ele diz estão dizendo que vão sair, essas especulações, neste momento, são em relação a Valderi Rodrigues, que é secretário especial da Fazenda. É um dos cargos mais importantes do Ministério. E o Carlos da Costa, que é de produtividade, emprego e competitividade, que eles poderiam sair. O Ministério da Economia comunicou ontem, portanto, antes da fala do Rodrigo Maia, que eles permanecem nos cargos. O Salim Matar e o Paulo Webel anunciaram a saída. Ontem falamos muito sobre isso, né, Ronald? A saída dos dois. O Salim Matar, inclusive, conversou com os ouvintes da Bandeirantes ontem pela manhã e explicou a sua saída. O próprio Paulo Guedes já havia falado sobre a saída dos dois, dizendo que saíram porque ficaram desanimados com o andar da carruagem. Está tudo muito lento e, mais do que lentidão, às vezes eles percebem ou acham ou concluem que a carruagem nem está indo na direção anunciada. Esse é o principal problema. Não é só a velocidade, mas a direção da carruagem. Pois bem, o fato é que essa saída de dois secretários importantes, especulações sobre saída de mais dois, o Valderi Rodrigues e o Carlos da Costa, e outros que saíram anteriormente, obviamente o Mansueto Almeida foi a saída mais comentada, né? Porque ele tinha uma importância muito grande, inclusive na relação da União com os estados. O Plano Mansueto, inclusive, foi o melhor apresentado até hoje para tentar equacionar a relação financeira dos estados com a União. Basicamente o seguinte: só vai ter dinheiro, crédito, não aquilo que é impositivo, não é? Que a União tem de repassar. Isso não está nunca em discussão. Mas só vai ter empréstimo, rolagem de dívida, etc. Ou seja, o que depende de concessão da União, de aval da União, de concordância da União, se os estados se moverem em direção à responsabilidade fiscal. Porque o que temos no histórico brasileiro são estados que se endividam, alguns quebraram, pedem socorro à União na forma de rolagem de dívida, perdão, etc., mas continuam agindo da mesma maneira, com a mesma irresponsabilidade. Como quem diz, bom, qualquer coisa o papai socorre, ou seja, a União, o governo federal socorre, não é? E a relação nunca deve ser essa, ainda mais numa pretensa federação, onde a autonomia deve sempre estar acompanhada de responsabilidade. Então o plano Mansueto era muito bom. E a saída dele me parece que foi a mais grave, porque apontou também um certo desacordo em relação à velocidade e, o que é mais importante, ao rumo das coisas. E, ao mesmo tempo,
sempre que há esse tipo de saída de gente que é cara para o Paulo Guedes, vem a informação acompanhada de uma especulação. A de que Paulo Guedes, se a coisa continuar assim, com seus principais auxiliares saindo por desânimo, que ele pode, ele próprio, pedir o boné. E é claro que o Bolsonaro não quer isso. Não quer a saída do Paulo Guedes. Não quer nem sequer que haja um ambiente que permita, que alimente especulações de que ele vai sair. Porque isso mexe com as reações dos investidores, do tal mercado, embora heterogêneo, embora repleto de interesses diversos, há uma reação média, não é? Alguns carregam nas tintas quando dizem que o Paulo Guedes é um fiador do governo Bolsonaro. Isso é balela. Isso não foi a escolha do Paulo Guedes lá no final de 2018, segundo semestre de 2018, durante a campanha, enfim. Não foi a escolha do Paulo Guedes, o anúncio de que ele seria o ministro da Economia, que fez o Bolsonaro ganhar a eleição. Porém, fez com que uma parte importante daqueles que têm influência, porque tem dinheiro, e mais importante, que acabam influenciando o ambiente econômico, cotação de dólar, mercado de ações, ou seja, bolsa de valores, e acabam influenciando também a política de juros, não é? Porque o comportamento deles é um sinal importante na hora do Copom decidir para onde vai a taxa básica, a Selic. Pois bem, então ele não é fiador, embora tenha sido importante para que parte desse conjunto de gente que tem dinheiro apoiasse a candidatura do Jair Bolsonaro. Enxergaram no Paulo Guedes uma possibilidade de ruptura com o clientelismo, com o Estado inchado, com interferências excessivas do Estado nos rumos econômicos e assim por diante. Porém, o que interessa para o Bolsonaro é o fato de que, quando há alguma especulação de que o Paulo Guedes pode sair, isso mexe com o humor daqueles que investem, daqueles que acabam tendo uma influência decisiva nos rumos dos mercados, mercado de câmbio, mercado de ações. Porque, convenhamos, é uma ingenuidade acharmos que não há grupos, pessoas com capacidade de influenciar decisivamente o rumo dos mercados. Eu me lembro quando ao vencimento de dívidas do governo atreladas ao dólar, é impressionante como credores que têm papéis atrelados ao dólar conseguem influenciar o mercado de câmbio. E só podem influenciar porque tem muito dinheiro. Então eles provocam da tarde para a noite uma demanda fantástica por dólares. E como conseguem isso? Porque tem uma quantidade fantástica de reais. Quem tem uma montanha de reais pode provocar uma demanda gigantesca por outra moeda. E se é uma moeda que é o indexador de uma dívida, é claro que isso pode ser feito assim, a toque de caixa, com facilidade, não é? Então, o mercado de câmbio, o mercado de ações e, obviamente, o ambiente econômico da economia real, produtiva, eles reagirão de alguma maneira, aqueles que conseguem influenciar os acontecimentos nesses mercados e também na economia real, haveria uma reação, digamos, de autodefesa em caso de uma especulação forte de saída do Paulo Guedes. Então, o que fez o Jair Bolsonaro? Ele rapidamente chamou os ministros que têm reivindicado recursos para obras, recursos para obras grandes, obras de infraestrutura, ou então para investimentos que já estavam programados, por exemplo, nas Forças Armadas. E aí entra infraestrutura, entra desenvolvimento regional.
E o recado qual foi? Não quero ninguém desafiando as posições do Paulo Guedes, porque é importante que ele permaneça seguro, estável, confiante e se sinta apoiado nas suas ações e nas suas propostas. A política do Ministério da Economia tem o aval da presidência. Esse foi o recado do Jair Bolsonaro. É claro que o encontro com Rodrigo Maia e com Davi Alcolumbre teve esse tom. Foi uma espécie de encontro para homenagear o teto de gastos, né? Para garantir a manutenção do teto de gastos. E até porque o teto de gastos ainda é tratado, inclusive por grande parte da imprensa brasileira, como uma panaceia. Ele é importante. É importante que você tenha mecanismos de controle e de contenção dos gastos públicos, ainda mais no Brasil. Isso é fundamental. E, além disso, há uma situação fiscal precária. Não há dinheiro, a dívida é gigantesca, ficará muito maior neste ano. Então, é claro que preocupar-se com o controle fiscal e garantir mecanismos de controle, tudo isso é muito importante. Isso passa sinais de estabilidade. Tudo isso é muito importante. Porém, o teto de gastos em si, em algum momento, terá de ser discutido, debatido e enfrentado. Porque o fato de ele estar atrelado à inflação do ano anterior é, como já dissemos aqui por 2 dias seguidos, uma armadilha conhecida, todo mundo sabe onde está e mesmo assim o governo nela cairá inevitavelmente se não houver alguma mudança no que serve como indexador do teto. Se ele vai ficar mais baixo ou mais alto, não é? Caso contrário, essa armadilha está contratada. Mas também ignorar o teto, furá-lo, atravessá-lo, fazer de conta que a letra morta será também uma armadilha. E essa foi a lembrança, a advertência, este foi o aviso feito pelo Paulo Guedes de que optar por ignorar o teto de gastos pode ser a pior das armadilhas para o Bolsonaro. Porque pode representar lá na frente uma situação de irresponsabilidade na sua gestão, na sua administração, irresponsabilidade fiscal. E aí haveria uma perna jurídica para o impedimento. Então, o aviso foi recebido, foi entendido e é óbvio que ninguém quer correr esse risco no Palácio do Planalto. Então, o teto está garantido pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, o que indica que mesmo uma proposta... Havia uma, Ronald, do senador Randolfo, que dizia basicamente o seguinte: vamos ignorar o teto por 2 anos, por causa da pandemia. Porém, o próprio senador pediu ao Rodrigo Maia para engavetar essa proposta. Chegou à conclusão que isso provocaria uma bagunça administrativa e lançaria todas as bases para um grande período de irresponsabilidade fiscal num país que já tem os cofres cheios de teias de aranha e com uma dívida gigantesca a ser enfrentada. Então, o próprio Randolfo Rodrigues pediu que o Davi Alcolumbre engavetasse aquele negócio, né? Agora, o fato é que apenas dizer que o teto está garantido, tem o apoio do Poder Executivo e dos 2 presidentes das casas legislativas, não é suficiente, aliás, nem de longe é suficiente para que vejamos que todos eles entendem que o teto traz em si um problema, que ele é portador de um problema. Em algum momento terá de ser alterada a emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos. Em algum momento. E quanto mais rápido, melhor. Porque senão não vai demorar muito tempo para que um governo se veja na encruzilhada.
ou não paga o que tem de pagar, ou desobedece a determinação constitucional que está naquela emenda. Agora, há também no Ministério da Economia, e talvez essa seja a principal motivação para alguns que saíram e para alguns que pretendem sair, a ideia de que o projeto eleitoral, ou seja, o projeto estabelecido, anunciado, reconhecido, admitido, de reeleição, projeto do Jair Bolsonaro, ele, obviamente, um político veterano, e muitos que o cercam também são, eles sabem que há maneiras de você garantir, pelo menos por um tempo, popularidade e garantir apoio, principalmente em regiões mais pobres, com obras de infraestrutura, com auxílios que podem ser estendidos, como auxílio emergencial. E isso requer dinheiro. Porque é óbvio, todo político gostaria de inaugurar uma grande obra por dia. Qualquer administrador sonha com isso. Em inaugurar estradas, escolas, hospitais, pontes, viadutos, ferrovias, portos. Mas isso requer dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada disso, né? E não há dinheiro para isso. Então, o que o Onyx Lorenzoni disse certa vez foi o seguinte: se o Congresso autorizar, nós podemos deixar o teto aberto, podemos fazer um rombo provisório no teto para que possamos fazer investimentos sociais. Depois fechamos o teto. A analogia é simples e fácil. Fazer é muito mais complicado. Porque uma vez aberto o rombo no teto, quem vai retroceder à situação anterior e costurar a parte da lona que foi aberta? Porque é isso, é um teto de lona. Quem vai restaurar o teto? Então, ele jogou a bola para o Congresso Nacional, porque é óbvio, muitas vezes a gente fala de intenções do Executivo, que na verdade só são realizáveis se houver apoio no Congresso Nacional. E o apoio, nós vamos falar mais tarde sobre isso, sobre o novo líder do governo na Câmara. O apoio que Bolsonaro está buscando no Congresso não é para furar teto de gastos. Definitivamente não é. Não é? São outras as ideias. Agora, o fato é que dentro do Ministério da Economia há uma inquietação. E eu acho interessante que muita gente que bateu palmas, né, ficou feliz da vida, por exemplo, quando o Salim Matar foi anunciado para cuidar da desestatização, agora dá de ombros e trata como o cara é um iludido, né? Não sabia onde estava se metendo, não vai fazer nenhuma falta. É interessante isso, né? Essa adaptação da opinião aos fatos. Mas não uma adaptação no sentido de eu estava errado. Uma adaptação no sentido de eu nunca disse isso. Agora, há uma inquietação dentro do Ministério da Economia, porque eles querem saber se aquilo que foi estabelecido, anunciado, colocado como bandeira de economia política, se isso de fato continua sendo o norte do governo na área econômica. Ou se é apenas um discurso para manter Paulo Guedes pelo que ele representa para os investidores, para os mercados, para as partes distintas e até antagônicas do mercado. Manter Paulo Guedes é importante. Agora, manter a política que teria sido, em algum momento, coerente com a escolha do Paulo Guedes é uma outra história. E é isso que inquieta o pessoal do Ministério da Economia. Os assessores mais próximos não parecem enxergar o risco de o Paulo Guedes pegar o boné. Dizem que não é do feitio dele, que ele quer ir até o possível, não é? E, de fato, o próprio Paulo Guedes não tem dado sinais. Já chegou a ameaçar, mas do tipo, se não for assim, eu não tenho o que fazer aqui, por exemplo, na reforma da Previdência. Se preferem manter como está, então não precisam de mim. Eu vou voltar lá para os meus negócios, né? Vou embora de Brasília.
Então, ele já chegou a usar esse argumento como uma espécie de ameaça, dizendo, olha, se não for assim eu vou embora. Agora, não é o caso. Ele não tem acenado com essa possibilidade. O que talvez seja até mais perigoso, né? Ele não está anunciando algo que ele sabe que não vai fazer. Não é uma moeda de troca. Então, a preocupação do Bolsonaro ao chamar esses outros ministros para anunciar pessoalmente o apoio ao Paulo Guedes e pedir para que ninguém lance cascas de banana no caminho do ministro da Economia, e ao mesmo tempo a ode ao teto de gastos feita ao lado de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, tudo isso, claro, mostra a preocupação em ter Paulo Guedes no governo. Não é? Não pelo que ele virá a fazer, nem pelo que ele já fez, nem pelo que ele pretende fazer, mas porque a presença dele significa um sinal de alguma calmaria e estabilidade para aqueles que têm dinheiro suficiente para provocarem problemas, provocarem fuga de dólares, né? Provocarem carências no mercado cambial, queda na Bolsa de Valores, desinvestimentos, transferência de recursos para outras praças. Então, o Paulo Guedes, de certa forma, que é do mercado, ele é um sujeito criado ali, feito ali, embora tenha também uma base acadêmica, inclusive sonhava em ser professor, né? E em certa medida sentiu-se desprestigiado no mundo acadêmico brasileiro e se jogou no mercado e fez dinheiro no mercado, etc. E chegou ao poder, chegou ao governo. Então a presença dele é tida como muito importante para o mercado ou para setores importantes do mercado. Agora, porque é sempre bom a gente relativizar, né? Podemos falar de mercado como uma coisa única, monolítica, homogênea, todo mundo pensando e querendo a mesma coisa. Isso não existe. Não seria mercado se assim fosse, né? O mercado pressupõe divergências, antagonismos, disputas, interesses diferentes. Isso é óbvio. Por isso é mercado. Agora, daqui a algum tempo, o ano que vem, né? Porque 2022 vai ser um ano completamente diferente, aí já com candidaturas lançadas, discurso eleitoral, mas 2021 vai, enfim, trazer a resposta que já demora, se de fato o que Bolsonaro quer na administração da economia é o mesmo que quer Paulo Guedes.